Ei, meus queridos, tá todo mundo bem? Eu espero que seja todo mundo ótimo. Pois é, essa semana nós não vamos ter estudos orientados. Ao invés disso, eu vou fazer a correção das provas bimestrais de geografia. Prestem bastante atenção nas respostas. Uma coisa, não tem que ter necessariamente as mesmas palavras que eu coloquei nas respostas aqui do vídeo. Essas respostas é o meu gabarito, é o que eu espero que vocês respondam dentro da lógica do que eu coloquei como resposta. É só um elemento norteador. Então, vamos corrigir uma por uma. Na primeira pergunta, eu digo assim: qual a região do Brasil possui a maior extensão territorial? Como vocês estão vendo na imagem, é a região norte. Ela tem culturas extremamente diferentes das nossas. É um outro Brasil. Por isso que eu sempre disse para vocês que são os Brasis dentro do Brasil. É uma região riquíssima. Fauna, flora, riquezas naturais, muito petróleo, muito gás natural, muito ouro, muita madeira, uma biodiversidade esplêndida, uma das maiores florestas do planeta, a maior bacia hidrográfica e o maior rio do mundo estão na região norte do Brasil. Para vocês terem uma noção da sua extensão territorial, ela ocupa 42,27% de todo o território brasileiro, com uma área de 3 milhões, olha como é que é grande, 853.676,948 quilômetros quadrados. É muito grande. Essa é a resposta da prova, a região norte do Brasil. Na segunda pergunta, a gente questiona o seguinte: e dentre as regiões brasileiras, é a mais populosa? Qual delas? Aqui, onde nós estamos, na região sudeste do Brasil, sendo composta por Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Para vocês terem uma noção, 42,6% de toda a população brasileira está aqui no sudeste do Brasil, com aproximadamente 81.565.983 habitantes. E na número 3, nós questionamos o seguinte: como é a vegetação dos pampas? Ela é característica principal, uma das características principais da vegetação é que apresenta uma composição herbácea, ou seja, formada basicamente por gramíneas e espécies de árvores de pequeno porte, também chamada de arbustos, que não ultrapassam de 50 centímetros de altura, que podem chegar no máximo a 2 metros. Isso é muito baixo para o porte de uma árvore. E essa grama nunca ultrapassa 50 centímetros. Esse mapinha, a gente consegue ver a localização. Olha lá no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, essa área mais clara, eu tenho o Pampa. E nessa fotografia, a gente tem ela caracterizada em forma de imagem. Na quarta questão da prova, a gente diz o seguinte: a Mata Atlântica é um importante bioma brasileiro que, em virtude da intensa exploração, praticamente não existe mais. Por qual motivo ela foi degradada? É bem óbvia essa questão. Afinal de contas, lá em 1500, no início da colonização, é onde os portugueses chegaram. Outro aspecto é a exploração do pau-brasil, ainda nos meados de 1500. Muita madeira foi cortada, não só o pau-brasil, mas o principal foco era ele. Os primeiros processos agrícolas, como o caso do tabaco, da cana-de-açúcar, começaram também nesse bioma. E nós vamos ter os primeiros processos de industrialização. Quanto mais as cidades cresciam, mais elas precisavam de espaço, de madeira, e com isso a população também foi aumentando. Aumentando a população, teve que aumentar as áreas de agricultura. Hoje, um grande risco para este bioma são as monoculturas. Monocultura é quando eu tenho plantio de uma cultura só, como é o caso do café, do eucalipto, do pinus lá no sul do Brasil e assim por diante. Na quinta questão é questionado o seguinte: o Brasil está dividido em 3 regiões geoeconômicas que refletem as diferentes formas de ocupação humana ao longo do tempo. Quais são elas, essas regiões, e o que fez os geógrafos dividirem ela dessa forma? Muito bem, os principais focos são os aspectos socioeconômicos que vão se relacionar. Eles dividiram essas 3 regiões em verde nós temos o complexo regional da Amazônia, em vermelho o complexo regional do Nordeste,
E nessa cor mais clara, nesse laranja, nós vamos ter o complexo regional do Centro-Sul. Na sexta questão da prova, pergunta o seguinte: por que é correto afirmar que o solo amazônico é pobre, mas a floresta autossustentável? Discutimos isso dentro de sala, assim como as demais questões. Quando a gente pensa na floresta amazônica, na sua flora exuberante, nós somos levados a crer que o solo é rico em nutrientes. Mas essa afirmação é falsa. O clima equatorial quente e úmido proporciona chuvas regulares durante todo o ano, o que vai acabar fazendo com que o solo seja lixiviado e pobre em nutrientes. Mas como que a floresta se sustenta? Muito bem. Mas então, o que proporciona toda a diversidade de espécies do bioma amazônico é uma camada superficial composta de matéria orgânica que vem da própria floresta. Cada animal, cada inseto, cada folha que cai no solo, ela é absorvida e transformada em nutriente pela própria floresta. Por isso é correto a gente afirmar que ela é autossustentável. Na sétima questão, eu pergunto assim: qual a região brasileira que possui o maior número de estados? É a região Nordeste. Vamos conferir? Eu tenho Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o estado da Bahia. Então, ela é a região que mais tem estados dentro do seu território. A número 8, a gente discutiu bastante sobre ela dentro de sala. Por que Brasília é um símbolo de integração nacional? Juscelino Kubitschek tinha como slogan a campanha 50 em 5 anos. Isso é, Brasília atingiria em 5 anos um crescimento correspondente a um período de 50 anos. Esse slogan sintetizava seu objetivo maior, que era de acelerar o desenvolvimento nacional. Essa linguagem de desenvolvimento estaria expresso no seu plano de metas, que foi um documento essencialmente econômico que tinha como um dos seus principais objetivos a integração nacional através da construção de Brasília e, claro, de estradas que ligassem as cidades próximas e da mais recente capital. Propunha-se, assim, dois resultados. Inicialmente, acelerar o desenvolvimento nacional ao promover essa interiorização, quer dizer, tudo ia para o interior do Brasil, para o meio dele, e o fomento, o incentivo à industrialização, que era promovido pelo crescimento do mercado interno. A construção da capital federal foi um projeto que só foi incorporado ao plano de metas durante a campanha presidencial de Juscelino Kubitschek, mas tornou-se rapidamente em uma prioridade, que se situava no lugar de destaque para a política daquela época. Seria a construção de uma nova capital, a grande meta de integração nacional, ou meta síntese da sua administração. Se a gente observar a bandeira de Brasília, só a bandeira já mostra o quanto ela é um símbolo de integração nacional. E como eu sempre digo a vocês, todas as minhas provas elas são amarradas. Uma questão vai colaborar para a gente poder fazer a outra, não necessariamente na ordem dela. Mas nós falamos agora há pouco sobre essa integração, sobre a bandeira de Brasília e tal. No número 9 eu pergunto assim: qual é a importância de uma rodovia para a integração nacional? Se a gente avaliar a resposta anterior, a gente consegue com muita facilidade responder o número 9. As rodovias, elas interligam as cidades, os estados, os países, conectando grandes centros até as cidades bem pequenininhas, o que possibilita um fluxo de pessoas e de mercadorias. O Brasil passa pelas rodovias. A última questão, mas jamais a menos importante. O que significa a sigla DMB? Bem, significa Domínios Morfoclimáticos Brasileiros, um conceito construído por Aziz Absaber, até hoje sendo visto como um dos maiores geógrafos do mundo e entre os 3 maiores e mais importantes geofísicos do continente americano. Ele dividiu seguindo as características de bioma, mas levando em consideração que para ter vida eu preciso dos fatores morfológicos, geomorfológicos e climáticos. Então ele dividiu nas seguintes denominações: domínio morfoclimático amazônico, domínio morfoclimático do Cerrado, domínio morfoclimático dos mares e morros, domínio morfoclimático da Caatinga, domínio morfoclimático das araucárias, domínio morfoclimático das pradarias e as faixas de transição, que estão entre os domínios.
Meus queridos, por hoje é isso. Essa semana, então, nós não temos atividade. Mas vamos combinar uma coisa? Todo mundo comentando aqui no vídeo, aqui nos comentários, sobre questões que vocês acertaram, questões que vocês ficaram em dúvida, o que vocês acharam da prova, alguma questão que vocês querem complementar alguma coisa. Tudo isso vai servir para quê? Toda semana eu contabilizo tudo que vocês estão fazendo e anoto aqui no meu computador. Então, para eu ter certeza que todo mundo assistiu esse vídeo até o finalzinho, comenta aqui embaixo como foram o desenvolvimento das questões de vocês, tudo bem? No mais, um beijo no coração de todo mundo, estou morrendo de saudade. Em breve a gente vai estar junto, assim que tudo isso passar. E quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido tudo isso vai passar, tá bom? Beijo para todo mundo e amo mais que Milton Santos.